queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu queria agradecer ao meu bom Deus a oportunidade que Ele me concede de poder estar convosco nesta noite, adorando ao nome bendito do Senhor Jesus. O nome que é sobre todo nome, o nome que merece adoração, reverência, louvor, o nome que nós estamos aqui a celebrar nesta noite. Tem alguém aqui que veio celebrar o nome de Jesus? Tem alguém? Lamentavelmente existem pessoas que vêm celebrar ao homem. Existem outras pessoas que vêm participar do congresso. Existem outras pessoas que vêm rever os amigos. Mas também existem pessoas que vêm celebrar a Cristo. E eu quero acreditar que a maioria que esta noite veio celebrá-lo. Estou certo disso? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: se você veio celebrar a Cristo, diz alguma coisa para Ele agora. Diga alguma coisa para Cristo. Levante a sua mão e diga alguma coisa para Cristo. Diga alguma coisa para Ele. Festa muito linda. A oportunidade que Deus está me dando este final de semana vai ficar na história. Festa muito linda. Deus continue abençoando vocês, esse grupo distinto e abnegado. A coordenação das senhoras. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Alegria também pela surpresa de estar lhes falando a palavra de Deus esta noite. Nós estávamos e estamos aqui fazendo a cobertura deste evento e fui presenteado com a oportunidade de falar-lhes a palavra. E isso trouxe uma alegria muito grande para o meu coração, pois mais uma vez o meu Deus mostra para mim que além de grande e além de ser um Deus de surpresa, a sua graça e a sua bondade são infinitas. E eu queria louvar a Deus pela oportunidade e agradecer à irmã Dina, sua família, que tem me tratado a mim, a minha esposa e ao meu companheiro de viagem com muita nobreza. Muito obrigado. Agradecer também ao pastor desta igreja pela confiança e louvar a Deus pelos obreiros, alguns que conheço e revejo esta noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu queria ler com vocês um texto da Bíblia Sagrada. Eu queria ler com vocês o profeta Ezequiel, o capítulo 47. 47 do profeta Ezequiel. Os versículos são os de número 8 e de número 9. Eu fiquei muito feliz pela missionária Isa me permitir falar a palavra primeiro, porque ouvir o melhor é servido por último. Então a responsabilidade é muito maior para quem prega por último. Eu vou deixar isso com a pastora Isa, que com certeza tem um vinho novo para o seu coração. Eu vou dar só um beijo na flor e com certeza ela vai estar trazendo uma palavra substanciosa logo mais para os nossos corações. A missionária Isa é uma amiga da minha família, não só ela, mas também o seu esposo, pastor Gelde Batista, é um amigo de longas datas. E eu quero louvar a Deus pela oportunidade de dividir esta tribuna com essa missionária tão abençoada. Glória a Deus. Aqueles que encontraram Ezequiel 47:8 se manifeste com um amém. Assim diz o texto: então me disse, estas águas saem para a região oriental e entram no mar,
E sendo levadas ao mar, as águas se tornarão saudáveis. Em outras traduções diz: e sararão as suas águas. Versículo 9: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e as sararão. Diga comigo: sararão. Diga comigo: águas que curam. Fala conosco, Senhor Deus. Essa é a tua palavra. Nós oramos agradecidos. Amém. Bem, meus amados, quando tive o conhecimento, estaria lhes falando a palavra nesta noite, me preocupei em saber do Senhor qual seria a palavra ideal para os nossos corações. E logo este texto me veio ao coração e à mente. E eu pude entender, portanto, que esta seria a palavra de Deus para nós. Entretanto, permitam-me iniciar falando da minha admiração no tocante à biografia do profeta Ezequiel. Se crente pode ter fã, eu sou fã do profeta Ezequiel, um dos mais extraordinários profetas de toda a Bíblia Sagrada, e muito especialmente do Antigo Testamento. O homem que teve uma conduta magnífica, um ministério fecundo e, sobretudo, uma conduta ilibada em épocas de apostasia. Quem conhece a história bíblica sabe que o profeta Ezequiel desenvolveu o seu ministério na época mais tenebrosa do Antigo Testamento, que foi a época do cativeiro babilônico. Foi quando o povo de Deus estava dominado e cativo sob a regência de Nabucodonosor, um dos mais cruéis monarcas que administrou este império. E segundo a Bíblia Sagrada, após ser desterrados para a Babilônia, o povo de Deus passa a viver uma apostasia sem igual. Primeiro, que a intenção de Nabucodonosor era introduzir a cultura de Babilônia dentro da mente e do coração do povo de Deus, fazendo com que eles viessem a adorar os deuses de Babilônia, a celebrar os ritos de Babilônia e, sobretudo, professar a fé no pontificado de Nimrod e na celebração da pedra cúbica, que era venerada em um dos cultos místicos de Babilônia. E vocês devem saber um tanto quanto eu, que o povo de Deus, sendo levado a este lugar e sob esta influência muito grande, a Bíblia diz que a maioria do povo cede e a apostasia começa a agraçar o povo de Deus. Contemporâneo de Ezequiel foi Jeremias, e para falar sobre a decepção de Deus no tocante à observação da apostasia do povo, Jeremias, no capítulo 2 e o versículo 11, deixa Deus falar por sua boca e diz: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não sustentam as águas. Deus se entristece ao ver o povo virar as costas para ele neste período de densas trevas e de apostasia.
E é nesta época que Deus levanta o profeta Ezequiel, que foi desterrado no ano de 598 a.C., e 5 anos mais tarde ele recebe o seu chamado profético e passa a falar os vaticínios de Deus aos cativos de Babilônia. Eu sou tão apaixonado pela história deste homem, pela sua conduta ilibada, que com a minha esposa, quando pensávamos em ter um bebê, eu disse para ela que se Deus nos desse um menino, o nome seria Ezequiel. Mas Deus nos deu uma menina, a Maísa Kelly, linda, e que traz muita alegria ao meu coração, está aqui sentada no colo da mamãe. Mas eu já disse a ela, se no segundo tempo o pai nos mandar um menininho, com certeza o nome vai ser Ezequiel. Porque Ezequiel é tão especial que até o seu nome define uma característica espetacular para esses dias de trevas que vivemos. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. E nada melhor que um fortalecimento de Deus para nós que estamos vivendo a última hora da igreja, estando prestes a ouvir o estrugir da trombeta e a voz do Senhor a nos chamar para o céu de glória. Nada melhor que um fortalecimento vivendo esses dias. Entretanto, uma das coisas que me fascina na vida e no ministério do profeta Ezequiel é que, além de ter esta conduta santa em dias difíceis de apostasia em Babilônia, os seus vaticínios não se perdem no tempo. Alguns especialistas em Antigo Testamento dizem que o profeta Ezequiel deve também ser chamado o profeta escatológico, pois alguns dos vaticínios do profeta Ezequiel ainda não se cumpriram, estão por se cumprir ou vão se cumprir brevemente no desenrolar da história e do fim dos tempos. Um dos textos escatológicos do profeta Ezequiel é exatamente o texto que nós tomamos por base na noite desse dia. O capítulo 47 do profeta Ezequiel se reserva a contar uma visão, a mostrar uma visão sobre águas. O profeta está tendo uma visão da Nova Jerusalém. E a visão que ele tem da Nova Jerusalém é fantástica, porque ele vê que do trono de Deus, do altar de Deus, emanam águas. E o profeta está vendo que essas águas saem do trono de Deus. E ele descreve no capítulo 47 que essas águas estão indo para a região oriental. O texto que nós lemos diz que as águas estão indo para o oriente e entram no mar. Analisando o capítulo 47 do ponto de vista exegético, eu preciso dizer a vocês que isto aqui é uma profecia no tocante à restauração do Mar Morto, o que, na visão dos especialistas em Antigo Testamento, há de se cumprir possivelmente na época do milênio. Então, por isso dizer que esta passagem seria escatológica. Essa restauração do Mar Morto há de suceder na época milenária, onde Cristo por 1000 anos reinará de céu a céu, de mar a mar, e os déspotas e os representantes de cada nação mundial, uma vez por ano, há de dirigir-se a Jerusalém para beijar a mão do Messias e celebrar a sua soberania sobre céu, terra e mar. E o profeta Ezequiel está vendo as águas do rio de Deus. Diga comigo, as águas do rio de Deus. É isso que o profeta Ezequiel está vendo. Entretanto, o profeta Ezequiel não é o primeiro e nem o último homem a ver e a falar sobre essas águas. Lá no Salmo, alguém já falou sobre essas águas e dissera da seguinte maneira: existe um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. O apóstolo São João também falou sobre essas águas no capítulo de número 4 do último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse. Nos versículos 5 e 6, ele disse que na visão viu um mar como de vidro. Ele viu águas cristalinas e, segundo ele, essas águas tinham a essência da vida. No capítulo de número 22 e versículo 1 do Apocalipse, novamente o profeta volta a dizer: e mostrou-me o rio puro da água da vida. Este rio falado pelo salmista e visto em pelo menos 2 ocasiões pelo apóstolo São João, é o mesmo rio que o profeta Ezequiel está falando aqui no capítulo 47. E ele vê que essas águas têm o poder de restauração, tem o poder de restaurar, porque ele está vendo que as águas saem do trono de Deus e entram no Mar Morto. Deixa eu dizer para vocês o que é o Mar Morto. O Mar Morto é um lago que tem na Palestina. É chamado de mar porque as suas águas são salgadas. Ele tem 80 quilômetros de comprimento, 18 quilômetros de largura. Na sua parte mais profunda ele tem 358 metros de profundidade. E em relação ao nível do mar, ele está a 412 metros abaixo do nível do mar. Segundo pesquisadores, o Mar Morto é o mar mais salgado de todo o planeta Terra. Ele é 10 vezes maior em salinidade que todos os demais mares do mundo. Ele é tão salgado, as suas águas são tão densas, são tão pesadas, são turvas, que se hoje um de nós tiver a experiência e a oportunidade de ir a Jerusalém e visitar o Mar Morto, nós poderemos andar sobre ele e flutuar, porque o nível do sal é tão acentuado que não permite que o corpo humano seja submergido. Você vai boiar naquilo que chamamos de flor da água, porque o nível do sal é tão grande, é tão profundo, que o corpo humano não afunda, não desce nas águas do Mar Morto. O seu nome sugere a sua principal característica: ele é de fato um mar morto. Não existe vida no Mar Morto, não existe peixes no Mar Morto, não existe algas marinhas no Mar Morto, não existe nenhuma espécie de vida ou de ser vivo dentro deste mar. E o que é que o profeta está vendo? O profeta está vendo as águas que saem do rio de Deus, as águas que têm a essência de vida, as águas que têm a unção vivificadora, dirigindo-se e indo ao encontro do Mar Morto. Ele está vendo o ato da restauração do Mar Morto. Eu vim aqui esta noite, deixa eu só abrir um parêntese para pelo menos te fazer a entender, ou a começar a entender sobre o que eu vou pregar aqui esta noite. Eu quero pregar aqui sobre o poder da restauração de Deus. Eu quero pregar sobre as águas que restauram aqui esta noite. E eu profetizo, se tem Mar Morto aqui dentro desta igreja, se prepara, as águas do rio de Deus estão indo em tua direção. Aleluia, glória a Deus. Então, exegeticamente, o capítulo 47 significa isso: o Mar Morto que vai ser restaurado após encontrar-se com o rio da água da vida. Eu estive analisando este texto para não criar uma heresia e tentei encontrar um outro profeta falando sobre esse mesmo acontecimento futurista. E encontrei, por exemplo, o profeta Zacarias, que no capítulo de número 14 e versículo de número 8, ele fala sobre esse mesmo episódio. Se você abrir a sua Bíblia, você vai conferir, e eu vou ler este texto para vocês. Zacarias,
capítulo de número 14, versículo de número 8, diz assim: naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, e metade dessas águas vai para o ocidente e metade para o mar oriental. Entendam, o profeta Zacarias está falando sobre o mesmo acontecimento do profeta Ezequiel, a restauração do mar morto, que ao receber as águas da vida, as águas do rio de Deus, as águas que saem da Nova Jerusalém, serão curadas e restauradas as suas águas. E o poder de restauração que as águas do rio de Deus vai proporcionar para as águas do Mar Morto são tão excelentes que a Bíblia diz que haverá muitíssimo peixe. Diga comigo, muitíssimo. Não, diz para a pessoa do seu lado, muitíssimo. Muitíssimo é mais que muito. Haverá muitíssimo peixe, porque a Bíblia diz que lá chegarão essas águas e lá restaurará o Mar Morto. Agora entendam-me, por favor. O profeta Ezequiel está tendo essa visão, só que antes de ver, entendam bem, antes de ver a eficácia das águas do rio de Deus, o profeta é convidado a ter uma experiência com as águas da vida. Antes de ver a eficácia dessas águas, antes de vê-la restaurar o Mar Morto, o profeta é convidado a ter uma experiência com essas águas poderosas, essas águas vivas, essas águas restauradoras. Aí se apresenta na visão um varão de branco, e a Bíblia diz que ele tem na sua mão um cordel de medir. Ele mede 1000 côvados, aproximadamente 500 metros, partindo do pressuposto de que um côvado representa 50 centímetros. Então o homem de branco mede 500 metros e convida o profeta para entrar às águas. O profeta automaticamente começa a andar, e quando ele anda, ele percebe que as águas do rio de Deus crescem em largura e em profundidade, porque na proporção que ele anda, as águas vão subindo em sua dimensão corpórea. E após caminhar os primeiros 500 metros, as águas dão no tornozelo. O homem de branco, por sua vez, mede mais 500 metros e convida o profeta. Este continua andando e as águas vão para o seu joelho. Medidos são mais 500 metros. E o homem de branco convida o profeta para adentrar as águas. E as águas então saem do joelho e vêm para a região lombar. E depois o quarto processo de medição é feito. E após o quarto processo de medição ser feito, o profeta chega a uma conclusão extraordinária. Após o quarto processo de medição, o profeta tenta continuar andando, e a Bíblia diz que ele não consegue por causa da força da correnteza. Aí então no versículo de número 6, 8 e 7, você vai ver que do capítulo 47, o profeta diz assim, ó: as águas se tornaram profundas e eu não podia andar sobre elas, águas que se deviam passar a nado. Diz para a pessoa do seu lado, era preciso nadar. Chega um momento na revelação de Deus em nossas vidas que nós temos que parar de andar e começar a mergulhar no rio do Espírito de Deus. Chega uma fase da nossa vida que andar somente não dá. Tem que mergulhar, tem que se jogar de cabeça, tem que mergulhar de vez no rio do Espírito. Dá um toque no ombro da pessoa que está do seu lado, diga assim, ó, está chegando o tempo de mergulhar. Está chegando o tempo de sair da beira do riacho. Está chegando o tempo de ter uma experiência completa. Não é uma experiência meia boca, não é uma experiência de águas da cintura, é uma experiência de mergulhar de vez, é uma experiência de plenitude, é uma experiência de corpo e alma. Dá um toquinho na pessoa do seu lado e diz assim, experiência completa. Não se dê por satisfeito porque você fala línguas, tente profetizar. Não
Não se dê satisfeito por profetizar, tente ter o dom de cura. Não se dê por satisfeito por ter o dom de cura, tente interpretar. Ei, diga para a pessoa, vá para mais fundo do ribeiro. Diga aí para quem está do seu lado. Vá para mais fundo do ribeiro. Sai da beira do riacho. O que tem de crente vivendo na beira do riacho, irmão? O que tem de crente metido é educado demais dentro das nossas igrejas. Sabe aquele tipo de crente? Não, eu não dou glória a Deus muito alto, porque Deus não é surdo. Eu até concordo que Deus não seja surdo, mas você tem que entender uma coisa: eu também não sou mudo. Eu tenho voz para gritar e para dizer que Ele reina. Tem alguém aqui que concorda com a minha fala? Pelo amor de Deus, levante a mão para adorar a Ele. Aí ela não dá glória a Deus para não desbotar o batom. Ela não chora para não borrar a maquiagem. Ela não pula para não sair a chapinha. Aí fica o culto todo na beira do riacho. E depois sai falando mal do pregador. Não senti nada naquele pregador. Não senti nada na pastora. Ei, você sabe qual é o problema? Tá todo mundo mergulhando e você na beira do riacho. Só que o homem de branco está te convidando. Vem mais profundo essa noite. Sai da beira do riacho. Sai do comodismo. Sai da frieza. Sai da letargia. Sai do sono. Desperta. Mergulha de cabeça. Tem alguém aqui que quer mergulhar comigo? Levante a mão assim. Levante a mão assim. Essa mão que você levantou, desça no ombro da pessoa do seu lado e diga para ele, diga para ela: é tempo de mergulhar, é tempo de mergulhar.